Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Essa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo, um cativeiro terrível, um cárcere medonho na vida de muitas pessoas. Existem pessoas que não fluem espiritualmente, não fluem ministerialmente, não fluem profissionalmente, não fluem conjugalmente, por diversos motivos, por situações que envolvem o medo. Na semana que vem, permitindo o Senhor, se não alterar nada, eu quero falar sobre culpa, um outro cárcere medonho na vida das pessoas. Enfim, às quintas-feiras nós vamos falando acerca disso em nome de Jesus. Amém? Então, se você tem aí, gosta de tomar nota, o primeiro texto que eu quero ler com você é esse aqui, ó, Salmos capítulo 27. Quero ler o Salmo 27, versículo 1. Eu tomei alguns textos para tomar base daquilo que nós vamos falando durante as ministrações. Salmos capítulo 27, versículo 1. Quando você encontrar, você diga aleluia. Para que eu vou procurar na Bíblia se você está colocando lá? Para você dar uma olhadinha na sua Bíblia. Amém? Salmo 27, versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Uma tradução um pouquinho mais ampliada diz: de quem eu terei medo? Se o Senhor é a minha luz. Depois ele continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? E eu já contei isso aqui para você, que o medo é uma situação muito complicada na vida das pessoas, que elas têm medo da noite, por exemplo. Tem gente que à noite não sai de casa. Eu já contei uma situação muito simples aqui. Durante os dias, a gente se move, a gente entra e sai bem à vontade. A gente sai para fora da nossa casa, vai na calçada, bate papo. A gente coloca aquelas cadeiras bonitas que a gente tem de balanço, senta às vezes lá com esse tempo que você tem, você senta lá à tarde, debaixo da sua canelinha, né? E aí você senta lá, que esse tempo que a gente tem bastante, você senta lá e fica lá, a gente entra e sai tranquilo. Você percebe que durante o dia você abre o portão da sua casa, o portãozão abre, você fica olhando para lá e para cá, tranquilo, feliz da vida, dá tchau pro vizinho, tranquilo, mas de noite a coisa parece que fica estranha. A gente não quer nem atender campainha, e quando vai entrar com o carro na garagem, a gente já olha para cá e para lá, e já fica com o carro ligado, nem desliga quando entra, porque o portão fecha que eu vou desligar o carro, porque se alguém entrar, a noite traz um medo, traz um sentimento de insegurança. A gente canta na igreja: se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber. Mas aí de noite você está em casa, às vezes o familiar saiu, um gato anda no seu telhado e tem umas duas, três, uma meia dúzia de telha, meio deslocada lá, e faz um barulho, e você fala: está amarrado, em nome de Jesus, começa a se arrepiar, já liga para o parente: onde é que você está? Porque tem gente aqui andando. Então assim, não, eu sinto, eu estou escutando, Deus está falando, tem gente, é um gato, irmão. Quando não, o crente é muito espirituoso, né? E ele fala: é demônio, tá? Começa a amarrar: Senhor, em nome de Jesus, sai no quintal, pega sal grosso, começa a jogar em cima da casa, chipa daqui, gato, gato não, sai daqui, demônio, sai daqui, começa a mandar embora. É medo, a insegurança faz com que a gente tome decisões e atitudes, tenha julgamentos precipitados. E queridos, nós não podemos nos apavorar, não podemos nos amedrontar, se temos o Senhor conosco, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. Mas muitas pessoas têm medo e não acreditam nessa palavra, porque elas sabem que a vida dela ainda tem legalidade. E se nós temos legalidade, esse anjo não pode estar andando ao nosso redor, porque o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem possa tragar. Quando que o nosso inimigo pode nos tragar? Quando nós damos uma legalidade, e medo é uma legalidade. Por diversas vezes Deus falou coisas com você, por diversas vezes Deus liberou uma palavra para você, mas o medo fez com que você não tomasse a decisão necessária por aquela palavra. E o medo é uma consequência da timidez. A timidez é o sentimento que a pessoa tem de não querer ser julgada.
E nós não podemos esquecer uma coisa: a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino. É muito sério quando nós olhamos para a palavra. O Senhor não nos fez para vivermos amedrontados, medrosos, inseguros, porque Ele, na verdade, nos fez imagem e semelhança, nos elegeu nele para nos movermos por Ele. Diga para o teu irmão: você não precisa ter medo de nada. Se você anda na presença de Deus, Ele guarda você. Então é lindo que o salmista escreve: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Olha agora o que diz Mateus capítulo 14, versículo 25. Mateus capítulo 14. Eu preguei um pedaço do texto de quando Jesus pede para que seus discípulos entrem no barco e atravessem o mar, atravessem o mar da Galileia, que é um lago, e que eles fossem da outra margem. Eles estavam na Jordânia e iam vir para Israel, para as margens de Israel. Então ele pede para que eles vão para o barco. Mas o texto, a partir do versículo 25, diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, fazendo o quê? Andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com o quê? Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Veja que eles andavam com um milagre vivo. Os olhos deles contemplavam milagre toda hora. Jesus encontrava um cego, ele colocava a mão sobre ele, ou se não cuspia no chão, fazia um lodinho e mandava ele lavar e ele voltava a enxergar. Jesus via um paralítico, ele tocava nele, ou se não estendia as mãos e ele começava a caminhar. Enfim, os milagres que Jesus fez não são esses que estão escritos nos 4 evangelhos. Se nós tivéssemos todos os milagres de Jesus listados, não teríamos lugares para guardar os livros de tantos milagres que ele fez no ministério de 3 anos. Então, muitas vezes nós também pedimos a Deus um milagre. Muitas vezes também pedimos a Deus: Senhor, toma a minha vida e faz da minha vida, Senhor, o que o Senhor quiser. Ora na igreja. E até pede para um irmão ainda: ô irmão Braz, ora comigo em concordância. O irmão Braz ora. Aí você chega no seu trabalho no dia seguinte, você recebe um comunicado do seu gerente ou do seu encarregado, e ele fala para você: passa no RH. E você sai do seu departamento: ai, é meu aumento, eu sabia que Deus ia me honrar. Aí chega no RH, está lá, carta de demissão. Aí você logo fala: meu Deus, que Deus é esse? Eu vou na igreja, eu oro, eu vou na igreja e eu faço todos os votos que o apóstolo ensina, eu sou dizimista, sou ofertante, vou na igreja, na escola da Bíblia, vou na intercessão de segunda-feira, não perco um culto, e agora, Senhor, eu chego aqui e passo por essa humilhação. O medo de perder em nós é muito grande, e isso não faz com que os meus olhos consigam enxergar aquilo que eu orei num culto ou num devocional de oração uns dias atrás: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. Deus já pode ter aberto uma outra porta, um lugar melhor, maior para você, que você esperava, sabendo que naquele lugar não havia mais ciclo para você, e Ele quer sacar você dali, e você, em vez de dizer: Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra vai se cumprir, você com medo diz: o que eu vou fazer agora para pagar as minhas contas? O medo impede a mim e você de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu quero orar por você nessa noite, para que, se há medo em você, para tomadas de decisões, para que você possa crescer e expandir cada vez mais, seja profissionalmente ou ministerial e espiritualmente, isso vai cair por terra no nome de Jesus, e você alcançará o favor do Pai, e não se surpreenderá mais, porque o milagre vai ser constante na sua vida, em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: o milagre vai ser constante na sua vida. E interessante que nós temos tanto medo de experiências novas, que dentro do barco tinha 12. Só um teve a ousadia de dizer: se é o Senhor mesmo que está vindo aí, deixa eu andar contigo. Dentro de uma igreja, existem diversas pessoas, mas nem todos estão dispostos a viver o sobrenatural de Deus. Já há alguns cultos atrás eu venho falando que Deus quer nos levar a níveis sobrenaturais. Fala isso comigo: níveis sobrenaturais. O que é sobrenatural? Aquilo que é contrário à lógica.
E eu dou um exemplo simples para que as pessoas possam saber o que é sobrenatural. 2 mais 2, quanto é? Nossa, 4. Mas na conta de Deus não funciona assim. Eu já contei isso num dos cultos de domingo. 5 pequenos pães de cevada, mais 2 guaruzinhos, 2 peixinhos, que significa 7, para o Senhor é mais de 5.000 pessoas, homens, só os homens que comeram, e 12 cestos cheios. As contas de Deus, a lógica de Deus não é como a gente enxerga. E por que muitas pessoas não conseguem desfrutar do sobrenatural? Porque na verdade o medo impera. E um dos lugares que mais impera medo no homem é o dinheiro. O medo de ficar pobre. O medo de não ter para pagar amanhã. Às vezes você vem no culto, vou falar de uma coisa que ninguém gosta de ouvir, ó. Às vezes você vem no culto e Deus fala para você, pegue tudo que você tem e entrega na oferta. Você fala, está amarrado, voz oculta. Sai para lá, Satanás, como é que você entrou aqui dentro? Eu não te aceito aqui não. E não é o Satanás que está falando com você, é o próprio Espírito. Para quê? Para desatar um milagre sobrenatural em você. Eu já contei experiências minhas nessa área para você. Eu estava em São Paulo num congresso, tudo que eu tinha de recurso eu tinha dado já de oferta. Aí Deus falou assim, não, tem mais coisa para dar. Eu falei, o quê? Dá o relógio. Eu falei, ai meu Deus. Aí fui lá no altar e entreguei o relógio. Mais para tarde um pouquinho, quase perto da hora de ir embora, Deus falou assim, dá mais um pouco. Eu falei, Senhor, mal o quê? Ele falou assim, dá o sapato. Eu falei, mas vai embora descalço. Eu falei, vai embora descalço. Qual que é o problema? Eu falei, aleluia. É para dar o sapato? Vou dar o sapato. Quando você dá sapato, você semeia sapato significa ministério. E era algo que Deus tinha que ativar no meu ministério. Então eu arranquei o sapato, catei ele. Botei lá no altar. Aleluia. Fui pro hotel. O cara do hotel ficou olhando para mim. Não adianta explicar, porque os naturais discernem só naturalmente. As coisas espirituais, só aqueles que são espirituais. Então o grande problema é que às vezes a gente quer desfrutar de coisas espirituais se movendo naturalmente. Isso é impossível. Ninguém desfruta de coisa espiritual se movendo no natural. Ninguém vai conquistar coisas espirituais pensando naturalmente. Ninguém vai colher coisas espirituais agindo naturalmente. Você tem que agir espiritualmente para que você possa colher coisas espirituais. Diga para o teu irmão, agindo naturalmente, não colhe espiritualmente. Quantos entendem o que eu estou falando? Estou dando exemplos lógicos para você. Vou dar mais um que atormenta as pessoas. Recebe o pagamento, aquela fortuna que você recebe de salário. Se tem gente rica nessa cidade é você. Fala isso para o teu irmão. Fala para ele, se tem gente rica nessa cidade é você. Vai lá em casa para você ver, apóstolo. A visão que você tem da vida determina a vida que você vive. A sua finança é o que você fala. A Bíblia diz, aquilo que você amou, a sua alma amou, assim o é. Se você amar, é porque eu não tenho, porque eu nunca tenho, você nunca vai ter e você não tem mesmo. É porque é o dos outros que presta, o meu não presta. Dos outros sempre vai prestar, o seu nunca vai prestar. É a sua boca que fala. Porque o que você fala é o que você crê. Fala para o teu irmão, você não é o que você ouve, irmão. Fala para ele, você é o que você fala. Você entendeu o que eu estou falando? Então aí chega no dia de dar o dízimo. Ai, que bênção. Aqui na igreja tem alguns que faz florzinha, faz fazendinha no envelope, escreve cartinha de amor para Jesus. De vez em quando eu até choro lá em casa quando a gente está passando o seu nome no livro A, está lá. Porque a gente tem um livro que coloca o nome do dizimista para orar por você. E aí a gente está lá em casa colocando, eu falo para a profetisa, olha a gratidão dessa pessoa. Então quando a pessoa separa o dízimo, ela separa assim, Senhor, muito obrigado, estou devolvendo na sua casa, no altar, aquilo que o Senhor deu para mim. A 10ª parte estou tirando, e os 90 que fica para mim, aleluia, eu vou pagar tudo, desfrutar do melhor. Mas se você já fica, vou receber salário, nem sei o que eu vou fazer primeiro para pagar as contas, e acho que nem para dar dízimo não dá. Não vai dar para dar. Porque você já deu a legalidade para um demônio entrar, o demônio do medo, da insegurança, do pânico, do pavor, tomar conta. Uma vez, vamos aqui. Uma vez, a gente passou uma dificuldade muito grande aqui. E aí eu cheguei a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, como é que é? Vai ou não vai? E aí eu cheguei em casa, falei para a profetisa mais, falei assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. O Espírito Santo tomou ela de uma forma tão violenta.
Que é gostoso quando o Espírito Santo pega a gente violentamente, né? E ele pegou, ela falou assim, pega o caderno de conta da igreja, peguei. Pega o nosso, peguei. Ela colocou em cima da cadeira, ela falou assim, você crê que Deus falou que a porta que ele abre é a porta que ele sustenta? Eu disse, eu creio. Então se você crê, ele vai suprir, ele vai providenciar. Meu irmão, no dia seguinte, o celeiro não abriu, ele descancarou. A porta não abriu, abriu com porta, janela, abriu tudo. O que você possa imaginar. É uma atitude nossa. A atitude nossa de fé é descansar. E eu sou muito movido no Espírito, eu preciso falar isso aqui. Se não der tempo para falar de medo, não tem problema. Mas tem muita gente aqui sofrendo. Porque você não consegue ter atitude de fé. E a atitude de fé é descanso. E você não consegue descansar. Você não consegue confiar. Quando você não descansa, você não confia. A fé é certeza. A fé não pode ter um ramo de dúvida. A fé não pode ter uma vírgula de dificuldade. Você precisa crer. Mas eu não tenho hoje. Você não vive pelo que você enxerga. Você vive por aquilo que você crê. E se você crê, você sustenta aquilo que crê. O grande problema nosso é que a gente não consegue descansar. Tem muita gente que não consegue descansar. A cabeça fica toda hora lembrando naquilo, trazendo aquilo à existência. Não consegue organizar. Eu falo isso com constância aqui na igreja, e aonde posso falo, para de cobrar Deus, organiza tudo, não precisa cobrar. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe de todas as suas necessidades, não sabe de uma não, Ele sabe de todas, Ele sabe de todas as suas contas, aquelas que você comprou na obediência e na desobediência. Ele sabe aquilo que você comprou que era a sua necessidade, e sabe aquilo que você comprou que era vaidade, Ele sabe disso. Então, se você sabe disso, descansa. Se você está enfrentando problemas na família, se está enfrentando problemas na área da saúde, se está enfrentando problemas na área profissional, conjugal, espiritual, seja qual for, descansa. Você já orou? Descansa. Para de ficar indo na caixinha, olha aí, para de ficar indo na caixinha do correio todo dia. Ai, deixa eu ver se chegou. A hora que chegar, Ele te anuncia. Nosso Deus não é um Deus que atrasa. O nosso Deus é um Deus que trabalha no mínimo rigor de detalhe. Ele vai trabalhar na sua vida, vai abençoar você no momento que você estiver pronto para suportar. Não adianta você querer pedir muito, ou que Ele faça muita coisa, se a sua estrutura não suporta. Suba degraus, ou melhor, um degrau de cada vez. Vai subindo. A palavra de Deus não diz que é de avalanches e de avalanche, a Bíblia diz que é de glória em glória. É de etapa por etapa, é de ciclo por ciclo. Não adianta você querer abraçar tudo, irmão. Tem um amigo meu que fala muito esse ditado popular: ou você assovia, ou você chupa cana. Ou você crê, ou você duvida. Não tem como crer e duvidar ao mesmo tempo. Se você crê, é porque você não duvida. Se você duvida, é porque você não crê. E a fé, o arrimo da fé, a base da fé é crer. A gente vive muito movido por aquilo que as pessoas fazem para nós. Ah, porque o fulano fez isso, a fulana fez isso. Ah, porque o fulano me falou isso, a fulana me falou aquilo. Mas Deus falou o quê? Deus falou o quê para Josué? Josué, não se aparte da sua boca esse livro. Não olha para a esquerda nem para a direita. Caminha para o alvo, para a soberana vocação que há para você. Não mude a rota. O nosso problema é que a gente vive mudando a rota. E por mudar a rota se frustra, por mudar a rota se decepciona, por mudar a rota acaba entrando em projetos errôneos, que não é do Senhor. Então descansa. Eu quero orar nessa noite para que haja descanso em você. Uma preocupação demasiada. Existem pessoas que têm preocupação até por pessoas que vão andar de carro na estrada, vão viajar, já fica pensando em acidente, em tragédia. A pessoa atrasou um pouquinho para chegar, ela chega em casa às 9, nossa, mas 9h15 não chegou, ai meu Deus, o que aconteceu? Ai, deixa eu dar umas, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ai meu Deus, será que o SAMU, pronto, escutou um SAMU falar, eu tenho certeza. Isso é cativeiro, gente. A pessoa não consegue descansar. E se a gente age assim no que é físico, é porque espiritualmente nós somos assim, porque o físico é o reflexo do espiritual. Fala para o teu irmão, o que você faz no físico é o seu reflexo espiritual. Como que você reage nos dias maus? Ei, apóstolo, eu costumo dizer, apóstolo, que o meu nervosismo é um coice de grilo.
Um coice de cavalo dói, de grilo dói? Não dói. Um grilinho dá um coice? E meu nervosismo é esse, meu desequilíbrio é esse, apóstolo. Glória a Deus. Porque do jeitinho que você é no dia mal, é como você age espiritualmente. O dia que o problema surge, bum! O dia que a sua internet não conecta. O dia que seu celular não pluga. Esse cativeiro chamado celular. Não, porque eu não sei, eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não sei, não sei porque eu tenho que trocar de operador. E fica uma treva. O dia que as pessoas te humilham. O dia que você no seu departamento, no lugar que você trabalha, a coisa não vai. Como é que você age lá? Do jeitinho que você faz, como é que você reage? As irmãs estão vivas? Como é que você reage com aquele monte de louça, aquele povo abençoado? Se a pessoa quer falar folgado, né? Aquele povo abençoado da sua casa, larga lá. Como é que você age? Você dá aquele discurso que a vizinhança inteira escuta e fala: começou o show. O circo gospel chegou. É simples. Nós sabemos de tudo isso, mas é assim que o nosso adversário nos engana. Quando você tem aquele monte de cheque para cobrir, aquele monte de boleto para pagar, o que você faz? O que eu faço? Vou lá, aonde? Conversar com ele, com quem? Com o gerente. E o gerente da sua conta, você não foi até ele, que é Jesus. O grande problema nosso é que a gente acha que o dinheiro é nosso. O grande problema é que a gente administra o nosso dinheiro como se fosse nosso. O dinheiro não é nosso, irmão. Quem é dono do ouro, dono da prata? E ele nos chama do quê? De dispenseiro. O que é dispenseiro? Mordomo. O que o mordomo faz? Serve, administra, cuida. Então o que está na sua mão, fala para ele: faça o que hoje, Senhor? Quando você vem na igreja, você já orou? Eu sei que você é uma pessoa de oração. Mas você orou hoje perguntando para ele qual é o valor da oferta hoje? Ou você já separou aquela nota de 2? Não, porque tá bom essa. Não, o que você acha pode ser esse, mas o que ele quer que você dê? Você já orou para saber quanto é que você tem que dar de oferta? Poucos fazem isso. Porque na verdade a gente está muito preso nisso. A gente está muito preso em coisa muito pequena. Deus quer mudar essa situação na sua vida em nome de Jesus. Deus está querendo, essa é a palavra para você. Por mim a gente ia ir embora, mas eu preciso continuar. Para mim, para você hoje a palavra é essa, ó, equilíbrio. Fala isso para o teu irmão, Deus quer tirar de você equilíbrio. Sabe aquela casa medonha que você está construindo? Reformando? Aquela reforma na sua fazenda? Quando você chega lá, o pedreiro está fazendo, você bate o olho, com esse olho zicado que você tem, que você vê até um pelo fora do lugar. Você olha lá e vê a parede que o pedreiro está fazendo torta. Você fica em paz? Ai, pedreirinho lindo, vem aqui. Vem aqui que eu vou dar uma gorjeta para você, porque essa parede está torta. Você fica feliz? Não. Você fica bravo, irritado, que a parede está torta, está fora do prumo, está fora do equilíbrio. Assim, também muitas vezes o Pai nos vê. Mas que tanto vive fora do equilíbrio? Mas que tanto sai o nível. Uma hora está muito assim, outra hora está muito assim, outra hora está explosivo, outra hora está manso demais. Deus quer sacar de você equilíbrio em nome de Jesus. Bate no peito e fala assim: pode tirar de mim, Senhor, o equilíbrio necessário, em nome de Jesus. Próximo texto, bem prático, 1 João, lá no finzinho da Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Você deve estar calejado de ouvir isso. Eu te expliquei aqui, nós temos falado alguns cultos, que com o passar dos anos o amor de muitos se esfriaria, e amor não é eros, amor não é atração, amor é servir. E a Bíblia diz que o amor, ele afasta todo medo. Quando nós servimos isso, nós nos ocupamos, nós não temos tempo para temer, nós não temos tempo para ficar maquinando coisas ruins na nossa vida. O Tiago escreve: de onde vêm essas guerras e pelejas em vós?
a saber dos vossos próprios deleites ou prazeres. Coisas que nós muitas vezes maquinamos, coisas que nós muitas vezes aninhamos na nossa cabeça. Então, quando nós estamos prontos para serviço, quando nós estamos ocupados com as coisas que nós devemos nos ocupar, e a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então, se nós estamos prontos para servir, não há temor, não há medo. Por quê? Porque o temor tem consigo a pena, e aí a gente traz sobre nós a autopiedade. Ai, porque ninguém olha para mim. Ai, porque ninguém conversa comigo. Ai, porque ninguém. Irmãos, poder e autopiedade não andam juntos. Ou você se veste do poder de Deus, ou você vai viver cheio de autopiedade. Fala para o teu irmão, você não pode viver cheio de autopiedade. Fala para ele. Fala para ele, o poder de Deus habita aí dentro de você. Veja comigo, características do medo. Toma nota aí para você não esquecer. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real, ou ela muitas vezes imaginária. Lembra que eu dei o exemplo do acidente? Tem gente que fala assim, eu não viajo de avião. Por quê? Porque cai. Então você vai deixar de viver um monte de coisa na sua vida porque cai. Quantos carros batem por dia? Quantos aviões caem por dia? É uma conta muito ilógica. É a mesma coisa que as pessoas vão falar de comida. Eu sou assim. Eu sou muito disso. Eu era. Agora estou comendo coisa que eu nunca imaginei que eu fosse comer. Para da dieta. Mas tem gente que fala assim, você já comeu isso? Nem Deus me livre. O apóstolo Arles me contou uma coisa de que ele veio aqui em Jaú, que eu abri os meus olhos. Perdão, nós estávamos em Uberlândia. Nós fomos almoçar juntos, e ele falou assim, Paulo, vamos almoçar ali? Eu falei, não, eu vou ali. Ele falou, eu vou pegar um sushi, sashimi, aquelas coisas cruas, né? Que deve ser uma bênção, que o povo come, gostoso, né? E pote no copinho lá, e eu falei, apóstolo Aires, eu tenho dificuldade para comer essas coisas, assim, não vai. Ele falou assim, Paulo, deixa eu contar uma coisa para você, eu também tinha muito problema para comer isso. Aí um dia falaram para mim, come, rapaz, come. Eu falei, não vou comer. Aí um dia eu fui convidado para ir num jantar, e a única coisa que tinha para comer nesse lugar era isso aí. Então ou eu comia, ou eu não comia, eu passava fome, então eu comi. E aí eu comi e eu gostei demais. Então eu comecei a comer. 3 meses depois que eu comecei a comer, eu fui chamado para pregar no Japão. E eu fui num ano só, 6 vezes para o Japão. O que Deus estava fazendo com ele? Dando para ele estratégias na alimentação, para que ele pudesse sobreviver aonde ele tinha que fazer uma missão para o Senhor. Quando me contou isso, eu disse, Senhor, eu já estou começando a me preparar a comer um monte de coisa, até aquilo que o João Batista comia, irmão. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Eu vou me preparar, porque se Deus tiver alguma coisa em alguma nação, e isso estiver frustrando o projeto de Deus, eu quero me preparar. Fala para o teu irmão, se prepara para que Deus quer te levar. Então a gente tem que ficar muito envolvido nas coisas. Vamos lá, uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se refere ao receio ou à apreensão que alguém tem que venha a acontecer algo contrário àquilo que pretende. E aí, irmão, deu certo o negócio? Eu nem tentei. Por quê? Porque me falaram que já fizeram e não deu certo. Você vem na igreja e Deus fala para você, vai, porque te pertence esse negócio. Aí você fala, aleluia. Aí amanhã você encontra um fulano e uma fulana. Você vai fazer o quê? Não, Deus me falou tal coisa, eu estou indo, vou fazer de conta aqui um assunto aqui que todo mundo gosta. Abrir um negócio próprio. Aquela empresa de 600 funcionários. Aí as pessoas falam assim, não, nem faça isso, pelo amor de Deus, eu já tive, olha só dor de cabeça. Aí você frustra um projeto de Deus, medo de executar porque alguém lhe falou alguma coisa. Se você vive aprisionado nisso, por causa desse tipo de palavra, como autoridade apostólica e sacerdócio que sou, eu declaro que isso vai cair hoje em nome de Jesus. Os projetos de Deus não vão ser frustrados na sua vida. Quando eu olho para você aqui, eu vejo em você um mega empresário. Você tem habilidades e talentos que você não faz ideia. Essa menina aqui, a Nina, ela fez uma camisa para mim outro dia, e agora ela foi ousada, ela mandou fazer etiqueta para pôr na camisa, já com o nome dela, Nina Matos. E outro dia eu vi uma peça sua lá, falei para a profetisa, está na hora dela alçar voos.
Está na hora dela falar assim: olha, essa aqui é a marca que o Senhor me deu e eu vou executar o seu sonho em nome de Jesus. Se você não acreditar no que Deus fala, ninguém vai acreditar. Quando eu olho para você, eu vejo em vocês um empresário. Por quê? Porque Deus levanta sacerdotes e Deus levanta reis. Sacerdotes para conduzir a palavra e os reis para trazer o recurso para a palavra. E chega, está na hora de você ser próspero, fecundo e bem-sucedido e desfrutar do que Deus sonhou com você. Põe a mão no ombro do teu irmão e diga para ele: portas se abrirão, em nome de Jesus. Fala para ele: projetos desengavetarão, em nome de Jesus. Amém. Eu vou botar meu pé direito. Eu vou botar o pé direito, apóstolo. Não vai botar o pé direito nem esquerdo, não. Você vai botar Jesus na frente. Fala para ele: entra, Jesus, entra, porque o negócio é seu, o Senhor que vai mandar aqui, o Senhor que vai governar aqui, as atitudes aqui são as coisas que o Senhor me disser, eu vou executar aqui. Pronto, convida ele. Já te contei experiência minha. Eu ia viajar, eu falava para ele: senta aqui, Jesus, vamos embora, vamos viajar, segura aí uma linha, vamos conversar, vamos bater um papo, nós vamos trabalhar hoje, junto, em nome de Jesus, vamos embora. Nunca fui decepcionado, nunca voltei com a mala vazia. Por quê? Porque a gente atrai ele para a nossa vida. Precisamos fazer isso em nome de Jesus. Quando você vai trabalhar, você chama Jesus para ir com você? Ou você já fala para ele: resolve lá, vai, que nem estou com vontade de ir lá hoje. Então, manda a anjaiada lá. Anjaiada. Atenção. Fala para o teu irmão do celular: agora é com você o negócio. Olha isso, quando eu escrevi isso, por isso que eu falei para você, eu precisei resumir tudo. E olha lá, atenção. O medo pode desencadear a fobia, que pode provocar uma série de alterações físicas, nervosas e psicológicas. Mais ainda, o medo de se ter medo. Você já conhece essa frase? O medo de ter medo. Eu tenho medo de ter medo. Tenho medo de tirar carta. Por isso que você não passa de rua todo postinho. Porque você tem medo. O medo de ter medo pode gerar o quê? Tremores pelo corpo, suor excessivo, taquicardia, angústia, e em algumas situações pode levar a pessoa a desmaiar e a desencadear crises de pânico, bem como paralisar a sua vida cotidiana, podendo chegar a ponto de ter medo de sair da sua moradia. Tudo por causa do medo. O que mais? Principal característica do medo. O medo, ele é uma interrupção súbita do processo de racionalização. E é uma interrupção brusca. O medo é uma interrupção muito brusca. E essa interrupção faz o quê? Quando nos sentimos medo, paramos de pensar, ele nos paralisa. Alguém ou alguns de nós já passou por isso? De que você teve medo, você se sentiu que você paralisou? Não precisa se expor não, mas só pense nisso. Paralisou tudo. O medo paralisa. O medo, ele aprisiona. O medo, ele gera covardia e inibição. E aí, irmão? Já fez aquilo lá? Não sei lá, eu acho que não vai dar certo, não. E outro também, o tempo que estamos vivendo está muito difícil, as coisas estão ruins, o mercado não vai, é cheque que está voltando de um, de outro ali, empresa fechando, eu passo nas ruas aqui de Jaú, tem um monte de prédio, aluga, está lá para você alugar. Vou falar de novo, tem um monte de prédio na cidade aqui, escrito aluga, está lá para você alugar. Amém. Tem uma frase que eu carrego comigo de quando eu me formei na administração de empresa. Meu professor falava, ele dizia assim para nós: enquanto alguns choram, outros ficam milionários fabricando lenço. Você quer fazer parte de quem? Dos que choram ou dos que fabricam lenço? Se você para fabricar lenço, você não pode ter medo. Eis o nosso problema. Você tentou? Não. Só vai errar ou só vai acertar quem tenta. O problema nosso é ficar aprisionado, traz covardia em nós, inibição. Eu repreendo isso da sua vida hoje, da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus, porque os covardes são tímidos, os covardes não fazem parte do exército do Senhor, porque ele disse para Gideão:
Gideão, os covardes convoca agora, manda voltar para trás. Covarde não avança, covarde para no meio do caminho. Se existem coisas que pararam no meio do caminho, eu declaro que isso vai voltar à tona em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, tudo vai avançar em nome de Jesus. Outra coisa que o medo faz, o medo nos leva a reagirmos mal. E o nosso problema é não diagnosticar isso. Ó. Você já parou para se analisar? Pergunta isso para o teu irmão. Você já parou para se analisar? Você já parou para falar assim, ó, nossa, como essa irmã que fala duro, grosso, fala alto, pesado a voz dela. Nossa, a gente vai falar com ela, tudo é assim, tá bom. Nossa, como ela é assim. Você já parou para se analisar? Você já parou para se ver se você também não é assim? Porque o nosso problema é assim, ó. Quando nós queremos nos defender, o mecanismo que a gente usa é o ataque. E isso às vezes é inconscientemente. Existem coisas que são armazenadas aqui para que o meu inconsciente reaja fora do meu consciente. E nós lamentavelmente caímos nesse laço. Às vezes reagimos com grosseria, reagimos com palavras duras, ou com desprezo e menosprezo, por causa de coisas que estão aninhadas em nós. Porque um dia alguém nos feriu, porque um dia alguém puxou o nosso tapete, passou a nossa perna, nos ludibriou, como dizem por aí. Então a gente imagina que todas as pessoas que estão à nossa volta são iguaizinhas àquelas lá. Então a gente tende a não dar mais oportunidade para ninguém. Em nome de Jesus, que você julgue cada situação, que você interprete cada situação, para que você não seja enganado. Amém? Outra coisa que o medo faz, o medo nos faz fugir de novos desafios. Fugir de novos desafios. Lá na empresa que você trabalha, tem uma oportunidade para um cargo maior. Ah, não nasci para isso. Não, foi o outro que nasceu. Esse é o nosso problema. Aí a gente vê os outros crescer e fala, nossa, olha que fulano. Mas a oportunidade quando vem, a gente não... Eu falava disso para uma pessoa essa semana. Vou te perguntar uma coisa agora. Pensa no que eu vou te falar. Vai ser bênção para você. Quanto que você gasta por mês na sua profissão? Quanto que você investe em você? Por exemplo, a minha profissão hoje é pregar o evangelho. Deus me chamou para pregar a palavra. Então não é porque Deus me chamou, que Ele capacita os incapacitados, porque eu era incapacitado, Ele tem me capacitado com alguma coisa, não é por causa disso que eu vou escorar agora. Ele diz que capacita, Ele pega os que não são para confundir os que são. Então por causa disso eu vou escorar agora, não vou procurar mais saber nada. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer curso, eu tenho que ir num seminário, porque aquele que não senta para ouvir, nunca está apto para falar. Então eu preciso sentar e ouvir alguém falar também. Então eu vou para seminário, eu vou para congresso, eu compro livros, eu faço cursos, eu invisto. Para que eu pudesse fazer isso aqui, trazer esses materiais para você, foram horas e horas lendo, estudando, pegar material que eu já comprei há muito tempo atrás, que eu já aprendi, que eu já estudei, para poder trazer para você. Então, o grande problema nosso é que a gente não se prepara para coisas maiores. Sabe por quê? Porque a gente tem um hábito de viver naquela vidinha rasa, tomar banho de bacia. Você lembra quando você era criança e você morava na fazenda, tomava banho de bacia, na canequinha? Xeleco, 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 xeleco. Dia que comprou um chuveiro na sua casa, falou, meu Deus, vou morrer afogado. Tanta água assim, meu Deus. E quando você vai em algum lugar que tem aquelas duchas maiores, aí você fala, meu Deus. Porque a gente se acostuma. Tem gente que acostuma assim. Sai do serviço, vai para casa, de casa para o serviço, e é esse padrão. Nunca está disposto a nada. Não, porque Deus me livre se mudar. Não, se eu não chegar em casa às 18h12, nada dá certo. Cria um padrão metódico. E eu declaro, no nome de Jesus, porque eu creio assim, você é águia, para voar alto, para desfrutar de coisas tremendas. E lá no seu trabalho você vai ser bem sucedido, vai ser destaque lá. O seu departamento é o que mais cresce, que mais prospera, mais organizado, em nome de Jesus. A sua empresa, os seus negócios, tudo flui em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai viver novos desafios em nome de Jesus. Queridos,
Eu queria que você andasse comigo de vez em quando de carro, assim. Eu passo na frente, minha filha, essa semana nós passamos na frente de um prédio, estava lá, aluga-se. Você sabe que a gente fica perto, a gente fica igual, né? Ela falou assim, ó pai, que igreja que dá aqui? Eu disse, yes! Já aprendeu. A gente vê prédio, a gente fala, que igreja! Meu Deus, que igreja que daria aqui? Outro dia nós estávamos em Ribeirão Preto, e ela ouviu que eu recebi uma palavra para expandir, e ela falou assim, pai! Eu falei, o quê? Olha a igreja aqui! Eu falei, vejo que tu és profeta. Querido, a gente precisa olhar. Um dia eu fui na loja desse moço aqui, ó, esse está nessa câmera aqui, ó, ele queria mudar de prédio, ele me chamou, falou assim, eu queria mudar, ele estava numa portinha assim, ó, aí eu falei para ele, sonha com coisa grande, rapaz. Aí ele foi, o cara cobrou dele um absurdo, o cara cobrou um valor para ele não entrar. Aí eu falei para ele, vamos fazer um ato profético? Ele falou, o quê? Vamos jogar mirra lá, vamos lá no prédio. Fomos no prédio de noite, Senhor, nós queremos esse prédio aqui, é nosso, em nome de Jesus. Aí o prédio não alugava, o cara endureceu. Um belo dia está ele lá na lojinha dele, o cara liga para ele, tá bom, viu, você não quer ver a arma, o valor? Não, é o seguinte, ó, eu posso dar uma melhorada, e mais, eu vou reformar o prédio inteiro para você, vou trocar o telhado, vou colocar o piso que você quiser lá, eu deixo o prédio. Ele falou assim, agora a conversa, está lá, tomou posse. Por quê? Porque declarou que é dele. Uma vez, quando eu fui para minha casa, eu moro lá no Jardim América, minha casa é vagão, aquela casa que você entra aqui na sala e rola até no quarto do fundo, parece vista de boliche. E aí nós passamos em frente de uma casa, eu falei para o profeta, falei, nossa, essa é a casa que eu quero. Tem um lugarzinho em cima, que eu quero ter um escritório lá para mim, quartinho de oração, né, para ficar assim. Falei, eu quero ter uma casa um pouco assim, Deus vai me dar. E eu vi uma casa, eu falei assim, vamos fazer um ato de fé? Ela falou assim, rapaz, ela fala que eu sou meio fora do cabo de vez em quando. Aí um dia nós saímos daqui da igreja, parei nessa casa, de noite também, levei uma mirra junto comigo e fui lá, Senhor, essa casa é minha. Fui marcando, irmão, marquei a casa inteirinha, a frente inteirinha, passava nego, depois eu estava fazendo macumba. Essa casa, Senhor, é nossa. Irmãos, ficou quase um ano a casa sem vender, fechadinha. Aí Deus não mandou o recurso para mim, eu fui lá soltar a casa, peguei outra mirra numa outra noite, fui lá, Senhor, o recurso não veio, o Senhor não fez milagre, então eu libero essa casa, estou soltando ela, não é mais minha. Você está achando que eu sou louco? Eu não sou louco, eu sou maluco. Fui lá e falei, Senhor, eu estou soltando essa casa agora, pode liberar essa casa, em nome de Jesus, não é essa para nós. Irmãos, você pode, o Vitor está lá, ele testemunha, 3 dias depois, estava lá, uma placa assim na casa, vendida. Há um poder tremendo quando você ora, há um poder tremendo quando você alinha as coisas com o Senhor. Fala para o teu irmão, larga essa covardia de lado, e se move pela palavra de Deus. Para terminar, o medo nos tira a esperança, o medo arrebenta a gente. O que mais? Sintomas graves que o medo gera em mim e em você: palpitação, coração bate forte, taquicardia, não sei o que está acontecendo, síndrome de medo. O que mais? Sudorese, suor intenso no corpo e nas mãos, tem um descontrole no suor, falta de ar, sensação de sufocamento, síndrome que é gerada pelo sentimento de medo. O que mais? Sensação de estranheza, não se reconhece como ela própria. Não sei, parece que eu estou estranho, parece que eu estou inchado, quadrado, arredondado, sei lá o que, não sei. Isso é medo. O que mais? Náuseas e constante desconforto abdominal ou intestinal. Cuidado, hein? Não é bactéria, não é coisa, cuidado que é coisa de medo. Irritabilidade constante. Pergunta para o irmão, você anda muito irritadinho, irmão? Fala para ele, pode ser medo. Apóstolo, que base que você teve a falar isso para mim? Jó, o que eu mais temia me sobreveio. Jó era um homem íntegro, um homem reto, mas tinha medo. E o dia que o que ele mais temia aconteceu, ele falou, Senhor, eu temia isso. Ou seja, eu ia dormir, mas eu não tinha paz. Imagina como é que eram os dias do Jó.
Cuidado, porque a sua irritação muitas vezes é constante por causa de algum medo. O que mais? Insegurança para tomar simples decisões. Medo de perder o controle da situação. Formigamento nas mãos e nos pés. O que mais? Quer encontrar um lugar para se esconder. Um esconderijo, de preferência a sua casa. Muito cuidado. Isso não é característica, isso não é qualidade, isso é sintoma de medo. De uma situação que você possa ter vivido num dia, numa época, num momento, numa situação. Uma palavra, um relacionamento, um trabalho, um projeto. Alguma coisa pode ter desencadeado isso em você. E se existe isso, nós vamos orar hoje. E aí, o que fazer então para vencer esse medo? Simples. O que faz? Isso aqui. 1 Pedro capítulo 5, versos 8 ao 9. Versos 6 ao 9. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Qual que é o segredo? Se humilhar. Para que a seu tempo vos exalte. Fazendo o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quais são as coisas que mais te assolam? Você já conseguiu mapear isso? Quais são as pessoas que tiram sua paz? Quais são as coisas que acontecem à sua volta que te irrita demais? Quais são as coisas que fazem com que você fique as coisas que acontecem à sua volta que te deixam inseguro, insegura? Que gera ansiedade, descontrole em você? Já mapeou isso? Já conseguiu diagnosticar isso? Eu já tenho falado aqui, culto atrás de culto, para você entender. O nosso adversário vai enfiar gente ruim perto de você para roubar você. Roubar seu ânimo, sua paz, sua alegria. Tem gente que não é bravo desse jeito, emburrado desse jeito, é expansivo, alegre, mas por causa das situações se tornou amargo. Em nome de Jesus isso vai mudar. Ou melhor, vai voltar ao projeto original. O que mais? Porque Ele tem cuidado de vós. Sede o quê? Sóbrios. Sede equilibrado. Vigia. Vigia. O que tem gerado medo em você? Pega essa situação e fala para Deus: Senhor, eu não quero mais. Apóstolo, meu problema é quando eu vou dormir. Eu ponho a cabeça no travesseiro, começa a passar um monte de coisas na minha cabeça. Fala para Deus: Senhor, eu não quero mais viver esse filme. Porque não é isso que o Senhor me garante pela tua palavra. Minha preocupação é com a minha família, meus filhos, a minha preocupação é com as minhas filhas. Ei, entrega tudo nas mãos do Abba. É o papaizinho que vai cuidar disso e você vai descansar. Em paz me deito e descanso e durmo, porque só Ele me faz repousar em segurança. Fala para o teu irmão, vai dormir em paz a partir de hoje. Fala para ele sem remedinho. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Quando que o diabo recua? Pela palavra. E a palavra só pode ser pronunciada pela fé. Como é que você vai falar uma coisa que você não crê? Ô Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Você pensou que ia falar que você era Satanás, né? Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Mas como é que você vai falar para ele se você não acredita? É que nem a pessoa, tá uma pessoa que manifesta era demônio. Saia. Eu estou falando, hein? Eu já vi o apóstolo mandar você embora, hein? Não, você não pode agir se você não conhece. Você entende o que eu estou falando? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Entre outras palavras, olha para mim que eu vou te contar um segredo. Me pergunta, qual é? Tem gente passando coisa pior que a mim e você está rindo. Tem gente que está passando uma situação terrível e está feliz da vida, porque está vivo. E às vezes, por causa de uma coisinha tão pequena, por causa de uma situaçãozinha tão decepcionante ou frustrante, gerou em nós um medo, gerou em nós um cativeiro, ficamos aprisionados e não fluímos. Se existe cativeiro, serão quebrados hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Fiquemos em pé. Quantos querem romper com medo hoje? Fala aleluia. Eu vou falar para você o que mais mata a gente dentro da igreja. Elas falam assim, Senhor,
Me usa. Mas o dia que o Senhor pega ela para usar, eu não sei mais se eu quero. Por quê? Porque você precisa morrer. Aí não é mais você, aí seus horários já não é mais o seu, é tudo do jeito que Ele quer. Eu queria orar por você hoje. Vem aqui na frente, você que sofre com medo.